Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje a gente vai falar sobre supervisão de célula. Para conversar sobre esse assunto, está com a gente hoje o pastor Vladimir Souza. O Vladimir é pastor da Igreja Batista Vale das Bênçãos, em São Sebastião do Oeste, no interior de Minas. Obrigado por aceitar o convite, viu, pastor? Junto comigo aqui está o meu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, tudo bem? E aí, beleza, pessoal? Então, a gente está aqui hoje com o pastor Vladimir. Vladimir, se apresenta aí um pouquinho para a gente, fala um pouco sobre a IBVB, como que você está atuando aí no interior de Minas. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar compartilhando com vocês e contribuindo com essa iniciativa. Como você disse, eu sou pastor aqui no interior de Minas, na cidade de São Sebastião do Oeste e Divinópolis. E nós estamos, em especial há mais tempo na cidade de São Sebastião do Oeste, que é uma cidade localizada assim às margens da cidade de Divinópolis, né? Uma cidade de 8.000 habitantes, onde nós temos edificado uma igreja e temos feito isso através do modelo celular, né? E através do nosso trabalho aqui, o crescimento e a multiplicação, a igreja cresceu além dos limites do município, né? Sendo necessário a gente a partir para células em Divinópolis e até mesmo em Itapecerica, que é uma cidade circunvizinha aqui. Então, é uma igreja batista, né? Uma igreja avivada e que nós trabalhamos no modelo celular, né? Nós temos aliança com a Igreja Batista Vale das Bênçãos de Formiga, né? O pastor Alvim, que é o nosso pastor, e nós estamos aqui servindo o Senhor e procurando da melhor forma edificar a igreja aqui na nossa região. Bom demais. Vladimir, hoje vocês estão com quantas células aí? Na cidade de São Sebastião do Oeste, nós estamos com 43 células. 43 células, nós temos 6 na cidade de Divinópolis e mais 2 na cidade de Itapecerica, né? É o que é o montante nosso, né? Nós estamos chegando na barreira das 50 células como um todo, né? Sendo uma cidade pequena, na verdade, acho que São Sebastião está com quantos mil habitantes? 5, 6 mil habitantes? 8 mil habitantes? 8 mil habitantes. Hoje nós temos 411 pessoas em células aqui. Na cidade. Ou seja, é quase na cidade, né? São 5% da população, né? Nossa, bênção demais. A maior parte está acredito, né, na parte urbana da cidade, né? Mas eu acredito também que tem algumas células que aconteçam um pouco mais afastadas, né, na área rural. Isso acontece aí? Sim, acontece. Por quê? A cidade ela tem um perímetro urbano pequeno, mas a extensão do município ela é grande. E aí o que acontece? Nós temos polos em vários lugares aqui de zona rural. São duas extremidades, né? Ou seja, uma região chamada Partidário, Bambuí e Espinho, é a divisa do município de São Sebastião do Oeste e Itapecerica. Então, ou seja, é uma distância de 18 a 20 quilômetros da região urbana. E é onde nós temos células também. O pessoal se reúne durante a semana nas células e no final de semana eles vêm para o culto de celebração que acontece na região urbana. E, de igual modo, na outra extremidade, nós temos o pessoal da região da Serra Negra, que já fica mais próximo, ou seja, dos limites ali com Santo Antônio do Monte. Então, ou seja, o município de São Sebastião do Oeste, o perímetro, o território, ele é muito grande, ele é muito vasto. Mas a região urbana, ela ainda é pequena, né? Mas as distâncias, então, ou seja, são praticamente a mesma distância da região da Serra Negra, a região urbana de São Sebastião do Oeste, dá em torno de 19 quilômetros. Então, ou seja, nós estamos no centro, 19 quilômetros para um lado uma região, 19 para o outro, né? E aí, Divinópolis também está bem próximo, ou seja, acaba tendo praticamente a mesma distância da região urbana nossa. Entendi. Vladimir, você falou que aí você está no centro aí de um perímetro mais ou menos aí 19 quilômetros entre algumas cidades onde são circunvizinhas aí, né? Isso. E como que é a frequência das pessoas que estão nessas cidades ao culto? Vocês têm algum trabalho específico para trazer, até mesmo em São Sebastião do Oeste, as pessoas que estão frequentando as células
virem regularmente aos cultos? Você tem alguma dificuldade? Fazem algo específico para tratar essa ação? Então, nós temos alguns desafios em relação a isso. Por quê? Aqueles que possuem carros, transporte próprio, na sua maioria eles se utilizam deles. Mas tem aqueles que têm uma situação econômica mais frágil, né, que não têm transporte próprio. Aí o que acontece? A igreja ela tem transportes, ou seja, a gente tem alguns veículos próprios, né, que fazem o transporte desses que não têm os seus veículos, né, tanto da região de um lado, né, ou seja, Partidário e Bambuí e Espinho, que estão próximo à cidade de Itapecerica, e também acontece na região da Serra Negra, né? E na cidade em si existe alguma dificuldade de locomoção interna. Por quê? Nós também não temos transporte urbano ainda. Existe, mesmo dentro da cidade, existe localidades que do nosso prédio até essa localidade fica em torno de 4 quilômetros. Então, o que nós fizemos? Nós fretamos um ônibus que faz o transporte urbano, ele faz uma linha antes e após os cultos, e o mesmo acontece com a zona rural. No caso de Divinópolis, atualmente a gente não tem prédio em Divinópolis ainda. E aí o que acontece? As células se reúnem em Divinópolis e aos domingos nós fretamos um ônibus, eles vêm de Divinópolis para São Sebastião do Oeste. Acredito que nos próximos 15 dias a gente deve, enfim, ter um local específico na cidade de Divinópolis para reunir com o nosso pessoal. É muito bom ver essa movimentação, né? Esse entendimento do problema e das dificuldades que existem, né? E o movimento que é feito para sanar esses problemas. É um grande desafio, porque assim, no tempo que nós estamos vivendo, ou seja, esse período de recessão e tudo, ou seja, é um grande desafio. Mas nós cremos e Deus tem sido nossa provisão, pessoas têm investido também, no final das contas as coisas funcionam. Acredito que esse não seja o único grande desafio que vocês têm aí, principalmente pela questão da localidade, né? Já puxando o gancho aqui, eu acredito que a questão de conectividade, acesso a canais de comunicação, eu falo WhatsApp, né, a internet mesmo, talvez seja um pouco mais difícil, mais limitado. Sim. E a gente sabe que para uma igreja em célula, a comunicação ela é fundamental. É fundamental a informação, né? É fundamental que o pastor entenda aquilo que está acontecendo nas células e tudo mais. Como que vocês trabalham em cima disso com essa dificuldade? Ou como vocês trabalhavam em cima disso? Né? Tendo a questão da falta de conectividade como um problema e como um desafio também. Sem dúvida alguma, ou seja, a nossa região, por se tratar de interior de Minas e tudo, nós não temos tanto suporte como nos grandes centros, né? Mas, apesar dessa situação, eu considero que o nosso pessoal, que é muito ativo em relação a isso, entendi. Muito ativo em relação ao WhatsApp e, tipo assim, em certa medida, eu acredito que a igreja até contribuiu para isso, certo? Porque Legal. E o fato da gente entender a importância dessa conectividade, da necessidade de comunicação, trouxe esse incentivo, ajuda e etc. e tal. Contudo, a gente sempre se deparou com um problema na zona rural em relação às pessoas não terem o acesso, né? Ou seja, tanto dessa comunicação natural, né? Também como a questão de informação, de relatórios e tudo, ou seja, nós já trabalhamos com o Celuim há alguns anos, né? E a gente sempre se deparava com essa dificuldade. Por quê? Uma dificuldade evidente é a conectividade local, porque a maioria dos lugares que eu citei aí, existe uma dificuldade de se falar no telefone, não é acesso de dados. É lugares que, às vezes, a pessoa precisa andar talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros para conseguir falar. Uhum. Então, ou seja, é um lugar distante, né? Então, ou seja, a gente convive com isso e precisamos superar essas situações. E nós temos, com muito empenho, com muita
ajuda também. E existem aqueles que entendem essa necessidade e colaboram com a gente, né? Então nós temos vencido esses desafios, mas te falo que é uma luta constante. Vladimir, hoje são quantas células em zona rural que vocês possuem? Então, é um total de 8 células, sendo 5 células na região partidária e Bambuí e 3 células na região de Serra Negra. E como que vocês fazem aí, Vladimir? Como que você faz para poder, por exemplo, ter lançamento de frequência, por exemplo, dessas células que estão na zona rural? Assim, a gente vem construindo isso, né? No princípio, a gente até pensou em fazer algo que acontecia de maneira paralela, que as pessoas preenchiam lá um formulário no papel, trazia para a gente poder lançar no sistema na nossa Secretaria de Células. Só que esse sistema, além de atrasar o processo, ele era muitas vezes ineficaz. Por quê? O líder esquecia, às vezes a informação, ao avaliar a informação, você percebia que existia algum furo, alguma dificuldade, né? Mas a gente tinha dois desafios, né? O primeiro, a conectividade. O segundo é que existiam pessoas que também não dispunham de dispositivos que tivessem acesso. Ou seja, eles não tinham o aparelho que pudesse fazer não tinha um celular compatível, ou seja, o acesso. Então, essas pessoas, no primeiro momento, a gente identificou que talvez esse formulário em papel fosse uma alternativa. Funcionou durante um bom tempo, mas, como eu disse, ele era ineficaz. Depois, conversando das muitas conversas que a gente teve com o Alex e tudo, ele nos deu uma sugestão que, de fato, resolveu esse problema. Por quê? Apesar de entender que a Igreja em Células, a ênfase em relacionamento é muito, talvez seja uma das coisas principais do que nós trabalhamos, às vezes alguns detalhes passam despercebidos. E no modelo que nós fazíamos anteriormente, acabava que esse relacionamento, essa transmissão de informação, ela era por meio de um formulário de papel, ou seja, não existia um relacionamento, ou seja, as pessoas traziam isso no culto, domingo, entregava e pronto, né? E o Alex nos deu, um dia numa conversa nossa, surgiu uma ideia, né, que eu acho que foi uma grande sacada que nos ajudou muito, que foi motivar, na verdade, ou seja, que o líder de célula tivesse um contato mais pessoal com o seu supervisor para passar essa informação, ou seja, transformar essa dificuldade de conectividade, de contato e etc., numa oportunidade até mesmo de uma supervisão pessoal, né? Por quê? Já que ele não teria condição de fazer, ele faria contato com o seu supervisor e então ou seja, traria a informação e o seu supervisor, então, numa região que tem conectividade, que tem o acesso, ele faria o relatório para essa pessoa. Então, bom, a partir dessa ideia a gente criou um sistema nosso, né? Ou seja, nós criamos uma rotina. E aí, ou seja, as nossas células, elas acontecem, na verdade, às quartas, quintas e sábados. Nós, trabalhamos e entendemos que a informação, quanto mais rápido a gente tiver a informação, melhor, né? O nosso desafio era que as pessoas trouxessem essas informações no domingo. Ou seja, para que na nossa reunião de supervisão, que acontece na terça-feira, nós tivéssemos a informação lançada no sistema e tudo ok. Contudo, o sistema que a gente tinha anteriormente trazia esse furo. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos esse sistema, uma rotina que o líder de célula ele tem um período, ou seja, nós estabelecemos em acordo com as supervisões e com os líderes de célula, um prazo máximo para a informação da frequência, um prazo máximo de 48 horas. Ou seja, a célula aconteceu na quarta-feira, ele tem até a sexta-feira
para fazer essa informação. Em contrapartida, o que acontecia? Muitos não conseguiam. Sim. Só que a gente só ia saber que eles não conseguiam lá na segunda-feira ou terça-feira, quando a gente ia conferir. Uhum. Agora, nós estabelecemos esse período e criamos uma rotina para o supervisor. Que o supervisor, ou seja, o supervisor acompanharia através do Célula-in se o relatório saiu dentro do tempo. Bom, num primeiro momento, até 48 horas, a responsabilidade é do líder fazer contato com o seu supervisor, ou seja, se ele não conseguiu fazer o relatório, isso aí vale para todos, né? Inclusive aqueles que estão na região central. Se ele não conseguiu fazer o relatório, por alguma dificuldade, algum problema, ele entra em contato com o supervisor e o supervisor vai ajudá-lo. Ou seja, ou fazendo para ele, ou ajudando ele a resolver para ele conseguir fazer. Sim. Bom, vencidas as 48 horas, o que tiver faltando, o que acontece? O supervisor faz contato com o líder para que ele, ou seja, para entender o porquê que ele não conseguiu cumprir o prazo. Então, uma adversidade, né, um problema, um desafio que vocês tinham, ela acabou sendo, né, transformada numa geração de intencionalidade para melhorar o relacionamento, tanto do líder com o supervisor, quanto do supervisor com o líder. Porque eu entendo que nesse reporte de conversa, né, do líder para o supervisor e, eventualmente, o próprio supervisor procurando o líder, você gera uma interação, né? Você gera uma interação que talvez não existisse se fosse só uma marcação de frequência no sistema. Assim, né, considerando que existia o problema de um líder não conseguir passar essa informação para a igreja, uma ação é tomada para poder solucionar, mas que acaba estreitando, né, esse relacionamento do líder com o supervisor. Né? Isso é legal. Vendo essa geração de intencionalidade do líder para com o supervisor e do supervisor para com o líder. Isso nos ajudou muito. Por quê? Trouxe as pessoas para dentro do sistema de uma forma mais efetiva e nos deu segurança de uma informação mais real também, né? Ou seja, só que a gente foi um pouquinho além. Por quê? Nós já tínhamos uma pessoa, ou seja, que é a nossa secretária de células, que fazia esse acompanhamento. Uhum. Então, o que acontece? Quando chega na segunda-feira, a secretária de célula, o que ela faz? Ela confere se houve, ou seja, se todos conseguiram, ou se houve alguma dificuldade. Por quê? Nós entendemos também que pode acontecer a falha por parte do líder, mas também pode acontecer por parte do supervisor. Então, o que acontece? Na segunda-feira, nós temos uma prestação de conta, ou seja, ela confere se está faltando alguém e, havendo falta, ela faz contato com o supervisor e com o líder de célula para entender o porquê. Nós percebemos que as pessoas não fazem muitas das vezes, não é tão somente porque elas não querem. Às vezes elas não entendem a importância daquilo. Entendo. Eu acho que é até mesmo pedagógico, sabe? Quando a gente começou a fazer isso, nós entendemos que existiam supervisores que não viam tanta importância assim na informação. Eles faziam por obediência e tudo, mas eles não conseguiam enxergar o quanto aquela informação chegando, assim, aquela informação sendo correta, sendo pontual, ela nos ajudaria. Então, ou seja, hoje, é lógico que é um desafio contínuo, né? Uhum. Ou seja, nós temos conseguido, ou seja, e conseguimos um índice assim de assertividade grande, ou seja, nós conseguimos. Dificilmente uma célula chega a ficar 2 semanas sem informar a frequência lá. Ou seja, nós conseguimos fechar isso dentro do período de 7 dias. Isso trouxe para nós, como igreja, uma qualidade de informação melhor. E, Vladimir, e como que isso mudou, talvez, na tomada de decisões que você precisa tomar no dia a dia? Então, assim, tendo essa informação agora um pouco mais rápido e mais acurada, como que isso muda e transforma a sua forma de tomar decisões? Eu acredito que a igreja dos nossos dias, ela nunca foi tão dinâmica como é hoje, né? Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo exige decisões rápidas e soluções imediatas. Então, o que acontece? Por exemplo, é possível hoje perceber a ausência de uma pessoa, ou seja,
às vezes a pessoa ela começa a passar por um problema, às vezes o que acontece? Ela deixa de ir no culto, ela deixa de ir na reunião e etc e tal. Nós temos um controle ainda, ou seja, nós estamos trabalhando ainda, não temos algo efetivo, mas a gente faz uma margem ali, uma comparação entre culto e células, né? Uhum. Então, o que acontece? Com a velocidade dessa informação, ela nos facilita identificar, ou seja, alguns comportamentos dos nossos membros que nos chamam a atenção. Por exemplo, a pessoa começou a faltar com frequência de uma reunião. Se eu tivesse uma rotina, como nós já tivemos isso, do relatório ser passado uma vez por mês, se a pessoa faltasse 3 semanas seguidas, eu só iria saber quando lançasse o relatório do mês inteiro. Entendi. Você teria uma informação histórica, mas aquilo não te ajudaria, por exemplo, no dia seguinte, já entrar em contato com esse membro para poder entender o que pode estar acontecendo com ele, esse tipo de coisa, né? Isso está falando. Exatamente. Nós percebemos que a rotina natural do membro é o quê? É ele participar da célula e participar do culto. Uhum. Então, ou seja, é lógico que existem situações e circunstâncias que levam a pessoa a se ausentar. Claro. Agora, quando você percebe que ele falta de um culto, falta de uma célula de novo, ou seja, você já tem condição de perceber essa situação. Hoje, essa questão nos cultos, ela ainda tipo assim, ela não é exata como é nas células. Uhum. Mas já o fato da informação da célula ser uma informação confiável já nos ajuda, ou seja, aquela percepção, eu noto a ausência de alguém no culto, aquilo me preocupa, eu vou para o sistema. E aí quando eu olho lá o histórico da frequência dela, eu percebo, essa aqui, eu percebi a falta dela no culto hoje, tem 3 semanas que ela não participa da célula, eu falei assim, está acontecendo alguma coisa. Uhum. Ou seja, eu como pastor, tipo assim, a minha percepção, ela é mais lenta do que a do líder. Sim. Porque, ou seja, eu enxergo como um todo. Uhum. Mas o líder, ou seja, eu acredito, ou seja, ele consegue visualizar isso melhor, quem foi no culto, quem não foi, etc e tal. E se essa pessoa, além de não estar participando do culto de celebração, está ausentando da célula, eu acredito que essa informação ágil, ela nos possibilita ajudar com mais efetividade. Sim, sim. Vladimir, você tocou num ponto aí também, que eu queria que você comentasse qual que é a ação que você executa para mitigar esse problema, que é transmitir para os supervisores a importância do preenchimento dos relatórios, de visualizar os relatórios ali que os líderes preenchem e tudo. Tem alguma coisa específica que você faz para transmitir isso de uma maneira mais clara, mostrando ali a questão da importância e não obrigação? Bom, eu acredito que as nossas reuniões de supervisão seja o momento em que a gente trabalha mais isso. Rotineiramente, nós avaliamos as informações, né? Ou seja, a partir dos indicadores que nós temos disponíveis no sistema, a gente começa a mostrar para eles dados que são importantes. Por exemplo, algo que é importante, na nossa concepção, ela fala para a gente muito do nosso perfil, né? Ou seja, quanto mais a informação correta no sistema eu consigo lançar, melhor é o desenho que eu tenho do que é a igreja. Por exemplo, nós sabemos que 48% das pessoas que frequentam as nossas células têm idade abaixo de 16 anos. Uhum. Isso mostra pra gente, tipo assim, que importância isso tem? Não, isso tem importância. Por quê? Nós temos, e aí você consegue visualizar isso no sistema e perceber o seguinte, as nossas células de crianças são um grande volume desse público que nós reunimos. Então, ou seja, como igreja, eu acredito ser muito importante a gente saber com o público que nós estamos lidando. Ou seja, nós sabemos que esse percentual, ou seja, são 400 e tantas pessoas, mas 200 ou bem próximo disso são crianças. E aí, ou seja, nós como pastores, a gente precisa tomar muitas decisões, até mesmo decisões administrativas com relação ao orçamento e tudo, a gente sabe que essa parcela é uma parcela que consome, mas produz muito pouco do ponto de vista assim, da igreja como um todo, né? Então, ou seja, nós, a partir dessa informação correta, a gente consegue fazer uma gestão mais efetiva, né? De recursos, de iniciativas, né? Ou seja,
eu acredito que, como um todo, a informação ela é importante, né? Se a gente souber transmitir a informação correta e ler essa informação de maneira correta, eu acredito que os nossos resultados melhoram. Muito bom. Caminhando para o final aqui, Vladimir, você acredita, então, pelas coisas que você está falando, claro, que ter a informação o mais rápido possível, saber exatamente o que está acontecendo o mais rápido possível, mesmo que para você, como pastor, a informação macro, né, podendo ali eventualmente acessar as informações específicas de uma pessoa, de um membro, ter essas informações rapidamente na mão está transformando a forma como vocês aí na IBVB tomam decisões, né? Isso está auxiliando essa tomada de decisões, certo? Certo, não, perfeitamente. Eu acho que essa é um dos valores que nós defendemos, ou seja, uma informação correta e uma informação rápida, ela nos ajuda, né? Ou seja, a gente vai mensurar as decisões, tudo que tem que fazer com a qualidade melhor, né? Então, eu acredito que a contribuição do Célula para a maneira como nós fazemos a gestão da igreja, ela é muito positiva mesmo. Ô Vladimir, voltando ali um pouquinho quanto à supervisão, depois que vocês mudaram essa forma de tratar as supervisões, o preenchimento dos relatórios ali mais com as células rurais, você já percebeu alguma melhoria na qualidade da supervisão? Você acha que não mudou, que está em fase de mudança ou que já houve alguma mudança significativa? Mudou, nos ajudou muito. Nós descobrimos muitas coisas boas e descobrimos coisas também que são pontos de melhoria, né? Ou seja, nós identificamos que algumas supervisões estavam funcionando realmente e outras tantas não. Então, ou seja, é aquele negócio que você faz e você, como diz, eu acho que de toda maneira é positiva, né? Porque, sim, toma conhecimento, né? Sem dúvida, porque é muito, tipo assim, é muito frustrante você imaginar, você está aqui, estou aqui no meu escritório, estou lendo os números, mas eu tenho uma ideia ou um pensamento que de repente aquilo não é real. Então, ou seja, isso é muito, tipo assim, é uma tensão muito grande. Com essa situação, eu acho que melhorou o relacionamento entre, bom, hoje nós, apesar de assim, os níveis de liderança nossos ainda são poucos, mas, ou seja, com essa interação, acho que melhorou a nossa supervisão. Nós acreditamos, de fato, que a supervisão de célula é a chave, né? Ou seja, os líderes, muitas das vezes, eles estão ali no campo, estão trabalhando, mas eles precisam de serem orientados, de serem direcionados, né? E quando a gente falha na supervisão, ou seja, eles ficam meio soltos, e estando meio soltos, a possibilidade deles tomarem uma decisão errada, de eles não se atentarem para um problema é muito grande. Então, a gente acaba perdendo a força, né? Eu acredito, nós estamos num processo de desenvolvimento. Se eu disser para vocês que tudo funciona assim 100%, que nunca acontece uma falha, não é realidade. Claro. Ou seja, falhas acontecem por quê? Porque são pessoas, né? Eu acredito que esse investimento, acho que melhorou a nossa supervisão. Eu considero que o sistema, ou seja, essa dificuldade, essa situação que nós tínhamos isolado numa região, contribuiu para o todo, porque nós percebemos que até mesmo quem tinha conectividade, quem tinha o dispositivo, quem tinha condição, às vezes levava o negócio muito sem dar a devida importância. E até mesmo supervisores, que às vezes, ou seja, estavam ali. É uma expressão que às vezes a gente ouve com frequência, mas nem sempre ela é muito positiva. Eu estou fazendo por obediência. Está fazendo por obediência, mas não entende o valor, não entende a importância e nem faz aquilo com qualidade. Logo, aquele trabalho não vai ser positivo, ele vai ter... ele não vai estar cumprindo o papel dele, porque eu acredito que
essa visão macro que eu tenho que ter do todo, em alguma medida eu preciso transferir ela para os meus liderados. Ou seja, se o meu supervisor conseguir enxergar o que eu estou vendo através da informação, ele vai valorizar ela mais. E, por sua vez, se o supervisor passar para o líder de célula, ele conseguir enxergar isso, ele vai melhorar também. No todo, ou seja, a partir desse desafio, eu considero que eu, como pastor, melhorei. Considero também que os meus supervisores melhoraram. E até mesmo os meus líderes melhoraram com essa atitude. Por quê? O relacionamento impulsionou isso. Muito bom ouvir isso. Eu fico muito feliz de ouvir, porque é a consolidação de tudo aquilo que a gente já vem conversando ao longo dos anos aí, né? A gente bateu muito papo e algo que sempre ficou muito claro para mim, e aí fica como parabenização mesmo a você e a sua liderança, a liderança que você exerce aí na sua igreja, é desse foco em cuidado, no seu desejo de ver realmente, não só números, mas ver pessoas que estão sendo cuidadas, que estão sendo discipuladas, que estão crescendo em maturidade, se transformar em algo relevante que, consequentemente, gera números, né? Mas são vidas que estão ali por trás. Isso é até interessante, porque lá atrás, logo no início do Célula In, bem antes da gente ter, por exemplo, a área de cursos, você já usava, já dava importância para essa análise dos dados e ver ali o engajamento, o envolvimento das pessoas com aquilo que a igreja oferece, né? Com cursos, com frequência das pessoas das células ao culto. Enfim, você já usava ali de uma maneira meio que arcaica a própria ferramenta para, por exemplo, controlar a presença das pessoas nos cursos. Por quê? Porque você identificava que aquilo era importante para o crescimento, para a formação espiritual dela. Então, assim, fica em nome do Célula In, as nossas parabenizações mesmo, porque a gente tem percebido que você tem feito um trabalho realmente excelente frente à sua liderança aí na igreja. Parabéns. Eu agradeço, e eu digo assim, algo que eu já disse para eles, né, ou seja, para os meus liderados, eu acho que, tipo assim, o resultado disso, eu acho que é um resultado da equipe, né, ou seja, porque eu compreendo que por mais que a gente possa passar a visão, a gente criar uma rotina, pensar em alternativas e etc e tal, se não houver uma resposta deles, aquilo é em vão, né? Como você disse, nós começamos a fazer lá a frequência dos cursos e até mesmo de maneira arcaica mesmo, né? E, ou seja, funcionou. E agora, com as novas aplicações, com tudo que está surgindo aí, nós entendemos que isso aí vai nos ajudar mais, né? Então, eu acredito que, tipo assim, o sucesso disso, eu acho que, tipo assim, nós temos parte nisso, mas como um todo, acho que é o todo que ganha, né? Eu acredito que os meus supervisores, os meus líderes, ou seja, eles têm uma parcela fundamental nisso, né? Ou seja, eu agradeço a Deus e também acredito que, por exemplo, essa proximidade que nós temos de dialogar, de conversar, ou seja, nós já passamos em um tempo assim que não dá para mensurar quanto tempo, né? Às vezes falando no celular, sim. falando de uma dificuldade e tal, querendo, né? Talvez eu tenha sido uma solicitação que nós fizemos por muito tempo, foi a possibilidade de imprimir a frequência para nós mandarmos a frequência para a zona rural. Nós batemos nessa tecla tantas vezes e eu acredito que vocês defenderam o ponto de vista de vocês e não só defenderam, né, mas, ou seja, nos deram suporte e geraram uma alternativa, né, ou seja, a sugestão de enfatizar isso de maneira relacional, eu acho que nos ajudou muito, né, porque eu acredito que de maneira técnica não seria tão difícil ter gerado a planilha lá, o PDF lá com a frequência. Mas isso nunca, tipo assim, se isso tivesse acontecido, talvez a gente teria resolvido de maneira paliativa naquele momento, mas não teria o ganho que nós tivemos hoje por causa do relacionamento. Então, eu acho que tipo assim, acho que é um sucesso que nós temos que compartilhar, né? Eu acho que, tipo assim,
Vocês foram firmes na perspectiva, no valor que vocês desenvolveram, e eu acho que isso, em certa medida, nos dá segurança também, né? Porque eu acho que a gente tem que acreditar nas ideias que a gente gera, né? Porque se você for agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, né? Você não vai construir nada, exatamente, né? Exatamente. Pastor, eu queria agradecer a sua disponibilidade, o tempo que você passou aqui com a gente. Você quer fazer alguma última colocação, passar algum recado, alguma dica para os nossos ouvintes? Eu acredito que, tipo assim, eu sou grato a vocês, grato a Deus por essa oportunidade, e o desejo que nós temos em compartilhar essas experiências e tudo é poder ajudar outros. Talvez outros pastores, líderes, que também estão vivendo aí o mesmo dilema nosso na edificação da igreja, né? Eu sei que é uma tensão, é uma luta e tudo, e eu acredito, eu considero que se existe algo que nós devemos fazer é lançar mão de todos os recursos que nós temos, né? Seja multimídia, seja de tecnologia, de tudo, para o bem da edificação da igreja, né? Eu estou satisfeito ou seja, estou feliz com o que nós estamos fazendo, estou animado com os projetos que vão surgir ainda, né? Ou seja, nós já conversamos alguma coisa aí, a gente está nós entendemos esse processo de criação, de desenvolvimento, mas eu considero, tipo assim, estou feliz com a ferramenta que está sendo disponibilizada e acredito que a partir disso, não só eu, mas os demais pastores e igrejas que estão envolvidos, eu acredito que nós cumpriremos com mais excelência o nosso chamado, o nosso propósito, e quem ganha com isso tudo é o reino, né? Então, estou feliz em poder participar, e se a nossa experiência, o nosso testemunho puder ajudar alguém, ficamos ainda mais felizes, né? E desejamos que melhorar ainda mais, né? Nós queremos essa iniciativa dos podcasts, eu acredito que vai nos ajudar em outras frentes também, que eu acredito que existem tantos outros pastores que têm experiências e mais ideias que vão somar, né? Então nós estamos aí para contribuir, para servir os irmãos. Muito bom. Conversou comigo hoje o pastor Vladimir Souza, da IBVB São Sebastião do Oeste. Gente, até a próxima. Um abraço.